Então, gente, bom dia. Hoje vamos dar sequência na aula 10 do treinamento da UF Smoke CEMAC, como processar os arquivos. E hoje vai ser o modelo CEMAC, os arquivos de entrada. Nós vamos dar uma passada para vocês na descrição dos arquivos de entrada, o ICOM, BECOM, Ocean File, arquivos de emissões e arquivos meteorológicos, onde que esses daí são os arquivos básicos para se rodar o modelo. O arquivo de emissões vai ser bem rápido, porque nós viemos trabalhando nas últimas aulas exatamente com os arquivos de emissões, então não vamos precisar gastar muito tempo com esses arquivos, mas vamos só, como aqui eu estou listando todos os arquivos obrigatórios, eles são deles. No caso, também vamos passar no arquivo Ocean File, que é o arquivo responsável para processar emissões de sal marinho, e vamos mostrar para vocês a ferramenta para processar o ICOM e BECOM a partir do GeoScan, que é o modelo global. E para facilitar isso para vocês, tá? Vamos lá. Como dissemos lá na primeira aula, o modelo CEMAC é um modelo numérico de qualidade do ar, que simula emissões, química e física da atmosfera, e estima concentrações e deposição de partículas e gases dentro de um volume de controle. Então, o CEMAC ele possui diversos processos químicos e físicos, dentre eles como deposição seca, deposição úmida, emissões, difusão provocada principalmente pela ação do vento, a advecção provocada principalmente pela turbulência de origem térmica e origem mecânica, fase aquosa de aerossóis, química de nuvem e basicamente são esses processos que ele acaba incorporando. Ou seja, ele tem que incorporar toda a física e química da atmosfera para ter buscar ser o estado da arte na simulação das condições da atmosfera. E rodar o CEMAC precisa de diversos arquivos de entrada. E os arquivos de entrada, dois desses arquivos são os arquivos de ICOM e de BECOM. Esses arquivos de ICOM, que no caso significa Initial Conditions e Boundary Conditions, são o arquivo de ICOM é principalmente o arquivo do estado inicial da atmosfera. Como assim? Por exemplo, você vai iniciar sua simulação no dia 1º de agosto de 2015. Qual a condição da atmosfera naquela hora inicial? Como que quais são as condições? Qual a concentração de poluente? Qual a concentração de ozônio naquela hora que você iniciou a sua simulação? Essa é o seu arquivo de ICOM. Esse arquivo de ICOM, ele dentro de uma simulação, ele pode durar de alguns dias, horas, até semanas. Depende muito da configuração do seu domínio, do tamanho do seu domínio, da topografia também que influencia, que às vezes acaba aprisionando. Já vi estudos que condição inicial chegou a durar 2 semanas e tem outros condições iniciais que acaba durando 12 a 15 horas, entendeu? Então acaba variando muito. Quanto maior o seu domínio e maior o período de modelagem, recomenda-se um spin-up maior, que é esse período de aquecimento, quando assim, para você acabar diminuindo a influência das condições iniciais de concentração, principalmente se elas não forem muito bem definidas, ou não vier de um dado muito bem, de um dado confiável, ou tipo assim, com uma descrição muito bem feita. Então, dependendo muito de qual a abordagem, qual o período simulado e qual a configuração do seu domínio, esse spin-up acaba sendo maior ou menor. Não é melhor prática nem recomendação. Estou falando que eu acabo usando, eu busco usar, por exemplo, quando períodos de 1 semana, 15 dias, eu geralmente uso 2 dias de spin-up. E quando que por exemplo, 1 mês ou coisa ou maior, eu tento buscar usar 10 dias de spin-up, 10 a 15 dias, depende um pouco. Então, essa daí geralmente é o que eu busco fazer, mas não tem um método padrão ou método mais recomendado de todos. Depende muito do seu domínio, da sua configuração e das informações que você tem. Se o seu dado realmente é um dado muito bom ou não. Para o BECOM, a situação é um pouquinho diferente. O BECOM, como propriamente o próprio nome diz, são as boundary conditions, são as condições de contorno. Ou seja, o que está entrando no seu domínio? O que está vindo pelas bordas dele? Ou seja, o que vem aqui
Imagina que isso aqui no caso no Brasil. O que está vindo aqui pela borda leste? O que está vindo pela oeste, pela norte e pela sul? Geralmente a borda inferior e superior, no caso, a inferior, no caso, acaba sendo fechada. É uma borda que só tem, basicamente, não tem nada, nenhum tipo de condição vindo, só no caso são as emissões, mas no caso não é condição de contorno. Então, a borda fechada. No caso, as bordas das laterais, elas são bordas, é o tipo de condição de contorno com a borda aberta, ou seja, o que passa dela, o que sai dela, simplesmente se perde. Ou seja, toda a concentração que saiu dela, ela acaba sendo zerada, acaba sendo perdida. E no caso, o que entra é o que vai entrar dentro do domínio, a espécie que vai entrar vai participar de todo o processo, como advecção, difusão, reações químicas e deposição. E a condição de contorno é muito importante, principalmente porque ela afeta a todo o time step. A cada time step, o modelo vai estar lendo essa condição de contorno e assim ela vai conseguir, ele vai saber, olha, está entrando essa informação para mim por borda por segundo, por hora no caso, por cada time step de simulação. Então ela é bem importante. Porque se você colocar zero, ela vai influenciar na formação de poluentes. Se colocar muita alta concentração, então vai influenciar. Então, e como que ela está hora a hora, diferentemente da condição inicial, que é só o start, leu aquele começo e depois não tem mais aquela informação, ela vai se perdendo com o tempo. A condição de contorno é a todo time step. Isso pode influenciar muito na sua simulação. Nos meus casos, que eu fiz simulação, por exemplo, para Vitória, ou até mesmo para a região sudeste do Brasil, a condição de contorno teve um impacto gigantesco na formação de ozônio, principalmente. Por exemplo, Vitória, a gente percebeu que a condição de contorno tem uma influência muito grande na formação de ozônio. Óbvio que tem que se investigar um pouco mais isso, principalmente na questão das emissões, mas percebe-se que, atualmente, a condição de contorno tem uma influência muito grande na concentração final de poluentes. Então, é um dado que precisa ser bem lapidado, precisa ter informação muito rica e um dado bem confiável para a sua simulação, para não ter nenhum problema, tá? Então, é um dado muito importante. E os dados do ICOM e do BECOM, eles podem ser retirados de diversas formas. Por exemplo, já vi dados de BECOM e ICOM vindo de dados de monitoramento e dados de radiosondagem. Por exemplo, sondagem de ozônio, sondagem de poluentes, propriamente dito, até monitoramento em campanhas de monitoramento de estação de superfície. Uma grande dificuldade desse método, dessa abordagem, é que você precisa de diversas campanhas para representar o período que você vai fazer a simulação e precisa cobrir uma vasta área, porque imagina, o seu domínio que tem 160 por 160 km, 200 por 200, tem que buscar mapear essas bordas da melhor forma possível para conseguir inserir no seu modelo. Então não é uma atividade tão trivial e tão direta. Então requer muitas campanhas, requer muito monitoramento para conseguir descrever realmente as suas bordas e o que está entrando no seu domínio. Também podemos fazer essa extração a partir de domínios maiores, por exemplo, nós vamos aplicar o SEMAC. Imagina que nós temos lá, rodamos o WRF com dois domínios, esse domínio aqui tem uma concentração, uma resolução de grade de 9 e esse aqui de 3. Aí você pode colocar com nesting, ou nest down, como é conhecido, ou com no caso do domínio mãe, onde você vai rodar o SEMAC para esse domínio maior, com 9, e aí depois com esse domínio maior, que tem o seu caso atual, que é esse domínio, que é a sua área de interesse, tem esse domínio menor aqui, vocês conseguem fazer o nest down, que é simplesmente o SEMAC, por exemplo, tem o pré-processador do Beacon do próprio SEMAC, que ele vai pegar os seus dados de concentração do domínio maior e simplesmente criar condições de contorno para o seu domínio maior, para o seu domínio menor. Lembrando que esse domínio aqui de área de interesse tem que estar dentro do domínio maior, tá? Então, essa abordagem é conhecida como nesting. E também é uma ótima forma de você conseguir criar condições de contorno para o seu domínio menor. Por quê? Imagina, você roda o SEMAC para o maior, depois roda o SEMAC para o menor. Você vai ter essas condições de contorno com o mesmo mecanismo químico, mesma química e mesma física. Ou seja, você vai manter uma consistência boa entre a comunicação entre os dois domínios. Então, essa é uma abordagem bem interessante. E você, no caso, como o SEMAC, você configura o SEMAC para ter dado de hora a hora, ou seja, você vai ter um dado de condição de contorno variando com o tempo e no tempo e no espaço, onde você vai estar alimentando essas bordas hora a hora. Ou seja, é uma condição de contorno bem rica, bem
com bastante informação e varia no tempo e espaço, tanto no espaço horizontalmente quanto verticalmente, que ele precisa dessas informações, ou seja, você tem a variação tanto na horizontal quanto na vertical também. Então, essa abordagem é uma abordagem bem interessante. A grande desvantagem dela é que você tem que rodar o CEMAC duas vezes, né? E aí vem outros problemas, como esse domínio maior também precisa de condição de contorno, precisa de emissão, precisa de condições meteorológicas. Então, tem outros problemas em volta disso. Mas é uma abordagem muito interessante. Outra forma é usar modelos globais, como modelos CAM-CAM, Mozart, GeoScan, que são modelos globais que simulam todo o globo, simulam toda a condição meteorológica e qualidade do ar para todo o globo, e que vão gerar vão gerar concentração de poluentes. E uma grande vantagem disso é que ele busca contemplar todas as emissões do globo, e você tem busca ter um dado mais refinado no sentido de contemplar todas as emissões, né? Porque geralmente esses modelos globais, a resolução de grades é um pouco mais grosseira, por conta de estar simulando o globo todo, ou seja, o domínio é literalmente todo o globo, então você acaba tendo mais células e mais gasto computacional, o que acaba pesando um pouco na simulação. Mas essas informações são muito valiosas. E também podem ser usadas para você fazer extração desses dados, tanto de COM quanto de BCOM. Aqui no caso é um exemplo de um BCOM já pronto para o próprio CEMAC, para vocês terem uma noção de como que é esse arquivo. Por exemplo, imagine que isso daqui em azul é o seu domínio. Como é que o CEMAC vai criar essa condição de contorno? Imagine que aqui tem a célula por exemplo, você fez o seu WRF por 200 por 200. Quando você corta no MCP, ele vai cortar as primeiras 5 células, ou seja, o seu domínio já vai ser 5 células de cada lado. Então, se era 200, então cortou 5, vem 195, cortou 5, 190. Então, o seu domínio vai ter no mínimo 190, 190. Mas o CEMAC também corta mais uma borda, que é essa bordinha aqui, em vermelho, que eu está aqui em vermelho, que essa borda, no caso, vai ser onde que vai ser extraída a condição de contorno. Então, em vez de ser de 190 por 190, vai ser 188 por 188. Porque vai cortar uma borda aqui, uma célula aqui e uma célula aqui. Ou seja, cortou 5 normal, que são aquelas bordas iniciais, onde que não se considera para simulação. Mais uma célula de cada lado para ser condição de contorno. Então, essa borda aqui, ele corta mais essa borda para ter essa informação. E o CEMAC, ele mapeia isso, na verdade é um pouco diferente. Ele simplesmente mapeia daqui para cá. A primeira célula, essa célula aqui, ou seja, é um perímetro, são dados de perímetro. Então aqui ele vai contando as células do seu domínio e assim ele acaba mapeando todo o seu perímetro. E começando aqui da inferior esquerda, no sentido anti-horário. Então é assim que tem. Aqui a célula 1 e aqui a célula N, que é a última célula do seu perímetro. E essa célula, elas podem ser vistas simplesmente dessa forma aqui, ó. Essa célula aqui é essa primeira célula. Então aqui ela acaba varrendo, tá vendo? Então isso aqui é meu o perímetro todinho. Ou seja, essa informação daqui para cá é exatamente esse perímetro aqui todinho. É assim que é escrito o arquivo de BCOM. E aqui no caso a variação vertical. Esse aqui que no caso é o ozônio e aqui NOx. Nesse caso aqui de ozônio, a gente vê que lá em cima, na camada de ozônio, tem altas concentrações, aqui embaixo no caso, há regiões que têm menos concentração, mas você ainda vê a questão do ozônio troposférico. E que no caso é NOx. A variação vertical, e aqui no caso mais ao nível do solo. Então, esse daqui é um exemplo de um plot da consideração do BCOM, ou seja, essa informação que está nessa linha vermelha, é exatamente essa informação aqui. Então, assim, ela acaba ficando mais visual. No começo eu tinha um pouco de dificuldade para conseguir visualizar o que era esse BCOM, o que era essa linha aqui, mas depois desses plots, assim, dessas informações, eu consegui identificar melhor como que é esse dado de entrada. E é basicamente isso daqui. Diante das formas que temos hoje para criar o BCOM, como eu expus agora há pouco, com o BCOM, uma das formas que está sendo bem usual, que eu tenho aplicado bastante nos meus casos, é usar o modelo GeoScan. Como eu disse, que é um modelo global que simula os processos físicos e químicos da atmosfera, inclusive a concentração de poluentes, que é o nosso interesse. Nós queremos saber as concentrações
e extrair esses dados para trazer para nossa simulação do SEMAC. No caso aqui, o GeoScan tem, esse aqui é o site do GeoScan, que é a Universidade de Harvard que faz o desenvolvimento, com parceria tanto com a EPA ou com outros pesquisadores também dos Estados Unidos e do mundo todo. E no caso, o GeoScan ele cria concentração de poluentes variando no tempo e espaço, bem similar como o SEMAC. Então, é muito moldável. O GeoScan, na configuração, você consegue configurar ele por diversas frequências de saída, até horária, tipo, questão de segundos, e até questão de sair uma vez por semana, uma mensal. Valor de média mensal, por exemplo. Entendeu? Desculpa. Só que uma grande dificuldade, por exemplo, como a abordagem nesting, que eu falei anteriormente, ela consegue manter a consistência entre os dois modelos, porque está usando o mesmo modelo para gerar as concentrações, você tem o mesmo mecanismo e as mesmas espécies. Um grande problema quando você trabalha com outro modelo, que no caso o modelo global, o GeoScan, é porque o mecanismo químico e as espécies acabam variando um pouco. Então, uma grande dificuldade é mapear. Ou seja, a espécie do GeoScan, qual é a espécie do GeoScan, qual que representa no SEMAC? Esse acaba sendo um problema. Porque nós temos que fazer esse mapeamento. Assim, o material particulado, que tem lá 20 espécies. Quais materiais particulados que vão ser os materiais particulados do SEMAC? Então, isso daí é uma dificuldade. Então, o grande desafio para fazer isso é fazer essa tradução das espécies do GeoScan para o SEMAC. Que é exatamente isso, do compostos orgânicos, volatos, o VOC. Qual espécie que vai ser o tolueno? Ou qual espécie que vai completar o benzeno? Ou quais espécies que vão ser o isopreno, entendeu? Ou às vezes aquelas espécies que são agregadas. Quais espécies que eu vou agregar para gerar aquele composto do mecanismo químico do SEMAC, entendeu? Então, essa que é uma grande dificuldade. Para facilitar a nossa vida, existe uma ferramenta chamada AQMBC que faz exatamente isso para a gente. Que ele literalmente é uma ferramenta em Python, open source, que ela exatamente pega os dados do GeoScan, os dados do GeoScan, e no caso faz a interpolação para a sua grade, tanto horizontal quanto vertical, e ainda aplica as definições, que são os arquivos definition, que são basicamente o mapeamento das espécies do GeoScan para o SEMAC. Vou mostrar aqui para vocês o que é um arquivo desse. Aqui, ó. Essa daqui é um arquivo. Simplesmente vai pegar a espécie do GeoScan. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Por exemplo, aqui esse é uma espécie do SEMAC ACD, que é um ácido, e só que no GeoScan ele está com esse nome, Species Conc ACTA. Só que é basicamente o mesmo poluente, só que com nome diferente. Então aqui, nesse arquivo, ele está simplesmente mapeando essa espécie para essa espécie aqui. O A7, no GeoScan é Species A7, que vai virar A7 no SEMAC. Benzeno, e aqui no GeoScan é benz, entendeu? CO, vai ser sempre CO, então Species Conc CO, que vai virar CO. E assim faz todo o mapeamento. Só que o grande problema é fazer isso com as espécies de partícula e as espécies de compostos orgânicos voláteis. Por exemplo, olha o isopreno aqui. O isopreno, as espécies no GeoScan está como isopreno, isop também. Só que você acaba dividindo por 5 pelo número de carbonos que ele tem. Porque isso daqui é por CB6, que é o Carbon Bond 6. E como o Carbon Bond faz agrupamento por número de carbonos, ele pega aquela espécie, divide por 5 e aplica esse fator para transformar em unidade para ppm, por volume. Então, esse tipo de informação, que aqui, para quem não conhece muito bem, ou não tem um domínio bom do mecanismo químico e como que eles fazem esse mapeamento, acaba fazendo um mapeamento errado. Então, essa informação aqui é importante. Igual no caso aqui, o IOL, outro aqui, ele está pegando essa espécie, PRPE, dividindo por 3 e dividindo por esses outros fatores aqui, que no caso, por ponderação também, questão de
Divisão, por exemplo, às vezes tem um hidrocarboneto que é dividido por várias espécies dentro do próprio pro SEMAC, por exemplo, uma espécie do Gelsken agrupa diversos compostos orgânicos que no SEMAC tem vários nomes. Então ele acaba dividindo esse poluente divide esse poluente em outro, por exemplo, tem 3 poluentes, então divide 33% para cada um desses, entendeu? E assim ele acaba aplicando esse fator para mapear da espécie do Gelsken para o SEMAC. Ou seja, essa tarefa não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem complicada. Tem uns que são bem diretos, mas outros nem tanto. Por exemplo, ozônio é ozônio, virou direto ozônio. E no caso aqui, ó o óleo aqui, ó. Pegou o espécie desse PRPE, 50% dele, ó, veio para o óleo, e aqui em cima a gente estava pegando esse, peraí. Aqui, outro aqui, o 50% dele veio para o IOL, tá vendo? Então assim você consegue. E outra parte vem para aqui, tá vendo? Ó, esse ALK 4 mais outro pedaço desse aqui vem para o par. Então tem essas ponderações que acabam sendo bem complicadas. Só igual para essa espécie aqui. Olha a quantidade de espécies do Gelsken que vai ter que ser somada para virar exatamente só uma espécie no SEMAC. Então esse tipo de informação é bem complexo e bem complicado de se ter, entendeu? No caso aqui para particular da mesma forma, por exemplo, isso aqui no caso a partícula J de alumínio vem no caso da Dust 1 do Gelsken. Mas aí, no caso, essa Dust 1 ela é aplicada em diversas outras espécies outras partículas, por exemplo, ó, de cálcio, de ferro, ó, potássio, ó, partícula orgânica, manganês, nitrato, amônio, silício, tá vendo? Então, essa espécie está em diversos outros tipos do Dust 1 foram para diversas partículas do SEMAC. Então, isso aqui é muito difícil fazer essa mapeamento. Então, mas aqui, felizmente, esses arquivos já estão mapeados para a gente, o que é ótimo. Então, já tem, no caso, essa espécie desse AQMBC. Vamos voltar aqui para os slides. E, no caso, existem mapeamentos para o Gelsken 11 e 12 para os mecanismos do SEMAC CB6, Aero 7 e Aero 6. Infelizmente, ainda não se tem esse mecanismo para o SAPRAC, ou para o RACM, ou para o RADM. Mas já tem para o CB6 e depois por exemplo, o próprio usuário pode criar alguma ferramenta para conseguir fazer esse mapeamento, já que você fez o beacon para o CB6, depois existem mais outras lookup, tem outras tabelas que conseguem converter o CB6 para o SAPRAC ou para o RACM, por exemplo. Aí, no caso, o usuário teria que desenvolver algum tipo de ferramenta para conseguir fazer esse mapeamento, tá? Mas é factível e existe a possibilidade de ser feito. No caso, o Gelsken ele pode ser rodado de diversas formas, com diversos tempos de output, por exemplo, pode ser sair hora a hora, dia a dia, semana por semana, média mensal, média semanal, e diferentes arquivos de saída. Por exemplo, tem o Bunch File, que era, a partir da versão 12.7, se eu não me engano, ele acabou sendo descontinuado. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir. Mas, e eles aderiram mais à questão do NetCDF, então estão usando mais o NetCDF do que o próprio Bunch File. O NetCDF é um arquivo mais comum, mais usado na comunidade científica, principalmente da qualidade do ar, que facilita o processamento desses arquivos. E tem muitas ferramentas para processar os arquivos do NetCDF também. Então, como já tem muita coisa pronta, facilita o processamento desses arquivos. No caso, para a qualidade do ar, o ideal mesmo seria ter esses dados em dados horários, né? Porque você tem o dado mais refinado, ou seja, você tem informações de concentração de poluentes hora a hora, o que é bem interessante para o SEMAC, já que ele trabalha com esses dados dados horários. Então, o recomendado seria trabalhar com esse dado de 1 hora. Então, seria configurar o seu arquivo do Gelsken de saída para sair no formato NetCDF e no formato saída hora a hora. E no caso, o AQMVC ele vai ler os arquivos do Gelsken, interpolá-los para a grade do SEMAC horizontalmente e verticalmente, e ainda fazer a conversão das espécies. No caso aqui é um exemplo que
que eu fiz a comparação, por exemplo, dos arquivos do GeoScan com os arquivos do Default. Esse arquivo Default, o que é? Quando você faz o download do próprio CEMAC, existe um arquivo em TXT que tem concentrações de poluentes que são oriundas de simulações do CEMAC para os Estados Unidos. Então, eles pegaram essas simulações e tiraram médias das concentrações nas bordas e criaram esse arquivo de concentração chamado arquivo profile, ou no caso, um próprio default do CEMAC. Aí, esse arquivo, ele tem essas concentrações que são fixas no tempo e horizontalmente, elas variam um pouco verticalmente, mas horizontalmente elas são fixas. Ou seja, todas as suas bordas vão ter os mesmos valores de concentração durante toda a sua simulação. Esse que, no caso, é o arquivo de profile, que é o arquivo default do próprio CEMAC. Ele não é um arquivo recomendado de se usar, porque, como eu disse, ele é fixo com o tempo e no espaço. Ou seja, e é numa realidade totalmente fora, por exemplo, vai aplicar fora dos Estados Unidos, é totalmente irreal aplicar, por exemplo, no Brasil a mesma condição que está chegando nos Estados Unidos. Então, não é o ideal, mas existe essa opção e ela tem que ser dita, né? Não é ideal e não é recomendado. Seria mais para usar em último caso, ou quando você está querendo fazer o teste do seu modelo, se ele está rodando, ou se tem algum problema na sua condição de contorno. E aqui no caso eu trouxe uma comparação para vocês terem uma ideia. No caso aqui, ozônio, CO e NOx. Você observar as diferenças que tem entre no caso aqui, o GeoScan, o em verde e o default. Tá vendo? O default é fixo. O GeoScan, você vê essas barras laterais, são as variações da concentração. Porque no caso eu fiz a média, com esse no caso eu desvio o padrão das concentrações. Ou seja, acaba variando muito. E no outro é sempre fixo, sempre fixo em todas as bordas. Ah, tá. Isso daqui no caso é a variação de toda a minha borda, tá bom? De todos os meus lados, norte, sul, leste, oeste. Então vocês veem que existe essa variação. Então, no caso, essa aplicação desse perfil não é muito recomendado, tá? O ideal mesmo seria aplicar ou a abordagem nesting, que foi que eu mostrei de usar 2 domínios do próprio CEMAC, ou no caso, usar, que também é chamado de nesting, mas usando um modelo global, no caso do GeoScan. Uma coisa, deixa eu entrar aqui no site de vocês. Esse aqui, no caso, é o próprio site do AQMBC. Ele é desenvolvido pelo pesquisador Baron Henderson, que ele era professor da Universidade da Flórida, mas atualmente ele está trabalhando na EPA. E ele desenvolveu esse código e o mapeamento junto com outro pesquisador lá do próprio EPA, chamado Ben Murphy, que ele também desenvolveram todas as definições e os códigos para fazer a conversão. No caso aqui, essa aqui você pode fazer o download do GitHub diretamente. Você tem os arquivos em Python para fazer toda essa configuração do ambiente em Python. E no caso aqui, ó, são todo o tutorial e como que ele acaba rodando. Aqui no caso, eu vou abrir para vocês o arquivo em bcom.py, que é exatamente o arquivo que é o arquivo Python que vai fazer os cálculos, né? Aqui no caso, ele também usa esse sudo netcdf, que também é outro pacote de processamento de dados de API e também do GeoScan para processar esses tipos. Essa ferramenta é bem legal. Também é desenvolvida pelo Baron Henderson. Vocês podem dar uma olhadinha nas ferramentas em Python, que ela tem várias funções, funções para processar esses dados, tanto do GeoScan quanto do CEMAC. É muito legal. Então aqui nós temos a definição. No caso, vou passar rapidamente, porque acaba sendo bem complexo. Ele usa muitas funções pré dentro do sudo netcdf, o que no caso não vem ao caso. Mas no caso, ele criando a janela, ou seja, cortando a janela, ele vai cortar a janela do GeoScan para o seu caso. Aqui ele está fazendo outro corte, interpolação, a tradução, ou seja, ele vai ler o arquivo de definição que eu acabei mostrando aqui, para fazer a tradução das espécies do CEMAC. Aqui, no caso, nós vamos falar pegando as definições do seu próprio domínio, ou seja, que ele pega tanto o arquivo do GridDesc quanto o arquivo do GridCraw. E aqui embaixo, definições de data, definições do formato, definições do nível verticais. Você tem que mudar esses níveis verticais aqui, tá bom? Tem que pegar esses níveis aqui do seu MCP. Porque como ele não está pegando automático, você tem que vir aqui dentro desse código do bcom.py e modificar e colocar o seu código, tá bom? Os seus níveis verticais. Porque, se não me engano, esse daqui, no caso, é o default que a APA usa. Então, você pega os níveis verticais do seu MCP e insere ele aqui, tá?
naquele NCDump, quando você olha no header do seu próprio MCP, você consegue ter essa informação e consegue pegar essas informações, tá bom? Depois eu entro no servidor para mostrar isso para vocês. Enfim, esse aqui no caso é a ferramenta. Ela é bem simples de usar. No caso, é bem tranquilo. Você precisa exatamente editar os seus arquivos de entrada, editar os níveis verticais, e assim você consegue usar até no caso aqui o próprio comando para rodar. Aqui no caso aqui o grid, você bota o nome do seu grid, aqui o script rodar, tá bom? Aqui você vai exportar o arquivo de definição, que é exatamente esse arquivo aqui. Aí você vai literalmente botar o nome da expressão, que é o nome desse arquivo, que no caso é o GC12 to CB6 R3AE7.expression. Você vai colocar, apontar para o caminho que ele está, que é isso daqui. O seu caminho do data root, onde você está rodando o seu dado, onde tem o seu dado do GeoScan. Exportar o nome do arquivo, que no caso TS, no caso do time series, que é um dos nomes dos arquivos do GeoScan, ou seja, tem um data root, onde está o arquivo de saída, e o TS, que é o time series. E fazer o link desses arquivos para passo de conc e bcon. E esse make-all vai simplesmente rodar esse arquivo para você, roda o bcon.py e vai criar tanto o arquivo de bcon quanto o arquivo de com. Então acaba sendo bem simples, você só precisa apontar para os seus dados de entrada, apontar para o seu grid, apontar o nome do grid, apontar os caminhos de entrada e dar o make-all para gerar o seu arquivo de saída. E esse arquivo de saída já é no formato API que o CMake vai ler diretamente. Então você não vai ter nenhum tipo de problema para isso. Então você consegue criar esses arquivos do seu bcon usando as ferramentas diretamente sim. Então acaba sendo bem simples. Às vezes precisa fazer alguma mudança no código, às vezes para adaptar no seu caso, ou a biblioteca que você está usando. Mas também, como é um código aberto, acaba sendo mais tranquilo de fazer qualquer tipo de modificação. E aí, no caso, depois no final você vai ter o arquivo do bcon, que é o arquivo de saída, que é onde que ele vai gerar. Então, fica essa ferramenta muito importante, bem legal. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nela depois, eu acho que vale bastante a pena, tá bom? Vamos voltar aqui agora para os slides. Uma coisa também que precisa ser dita é que além do próprio AQMBC, que é uma ferramenta fora do universo de models, que no caso do CMake, que são os pré-processadores que vêm junto com o CMake. Esses pré-processadores que vêm junto, eles são utilizados para processar tanto esse profile que eu falei para vocês, que é esse arquivo TXT fixo, quanto o arquivo do nesting vindo de outro CMake. Ou seja, esses pré-processadores, vocês não vão precisar rodar esse AQMBC, mas os pré-processadores vão simplesmente ler, por exemplo, esse arquivo de profile, ou o arquivo de saída do CMake, o arquivo ACONC ou o arquivo CONC. O ACONC é Average Concentration e o CONC é só a concentração instantânea do CMake. Ele vai ler esses arquivos e extrair as bordas para vocês. Então, são ferramentas bastante utilizadas. Eu já utilizei bastante essas ferramentas, não só o AQMBC, mas também esses pré-processadores do CMake, para gerar essas condições de contorno. Então, elas são também importantes, bem praticáveis e bem simples de usar. Vocês vão basicamente apontar o caminho para os arquivos de saída e o período e o arquivo e o diretório de saída. Então, é bem simples e direto. E ela vem junto com o repositório do CMake. Quando vocês fazem o download do próprio repositório do CMake, vai ter uma pasta chamada prep de preparation, e lá dentro você vai ter esses arquivos, essas pastas do icon.bcon. Só pedir ao gerenciador do sistema operacional de vocês para fazer a compilação desses pré-processadores, e vai ser bem simples de usar, tá bom? No caso, como eu disse anteriormente, a abordagem do profile não é bem recomendada, né? Como eu disse, que ela acaba sendo fixo com tempo e com espaço, que não é muito bom, não é compatível com a realidade. Então, o ideal mesmo é usar esses dados que variam com o tempo e com espaço para fazer isso para vocês. No caso, usar o nesting ou usar o próprio GeoScan para fazer isso. Então, aqui até agora nós passamos por dois arquivos de entrada, tanto o icon quanto o bcon, que são dois arquivos bem importantes para a simulação e duas formas de processar, tanto os pré-processadores do CMake quanto o AQMBC, que é para processar dados do GeoScan. Vamos agora para outro dado de entrada, que no caso é o dado do Ocean File. O Ocean File ele é um arquivo para processar as emissões de sal marinho.
onde que basicamente você tem que apontar para o modelo onde que está a linha de costa, que aí ele vai saber que nessa região tem arrebentação de ondas, e assim ele tem um modelo interno dele inline que vai processar as emissões a partir dessa região. Ou seja, onde que tem mais linha de costa, por exemplo, aqui onde que tem essa rugosidade maior, mais essa baía, ou seja, essas partes que são mais tem mais linha de costa, onde tem mais quebra de onda, ele acaba estimando a emissão de sal marinho para você, que é onde que tem exatamente a linha de costa. E como é que se cria esse arquivo de Ocean File? Eu costumo fazer usando o Spatial Allocator, que é uma ferramenta desenvolvida pelo próprio SEMAS para fazer esse tipo criar esse tipo de dado para você. E esse dado ele é processado a partir de um shapefile que tem um buffer de 50 metros da linha de borda. Ou seja, você vai pegar o seu shapefile da sua região, por exemplo, vai pegar o Brasil todo, ou do Espírito Santo, enfim, a região que você quer, se tiver linha de costa, óbvio. Você vai pegar essa linha de costa e vai criar literalmente um buffer para a região em direção ao mar. Aí você vai ter um arquivo parecido com isso aqui. Essa aqui, quem não conhece, isso aqui é a região de Vitória. No caso aqui, isso aqui é no caso a Praia de Cambori, Ponta de Tubarão, Ilha do Frade e Ilha do Boi. Então, essa região aqui, ó, no caso, esse aqui é o mar, aqui é a linha de costa, e essa parte laranja é exatamente o... Oh, gente, desculpa. É exatamente... Agora sim. É exatamente o buffer de 50 metros que eu acabei criando a partir do meu shapefile. Quanto melhor o shapefile, mais informação você tem, mais detalhes você tem na sua borda, mas é assim que você acaba criando o seu Ocean File. E no Spatial Allocator existe uma função, um C Shell escrito alloc surface on to Ocean File, que é exatamente um arquivo em C Shell que ele vai simplesmente pegar as informações. Você vai ter que apontar nele o seu grid desk, o seu shapefile e as informações de projeção para você criar esse arquivo. E aqui é um link do próprio EPA que tem um tutorial para isso. Vamos abrir esse tutorial para vocês terem uma olhadinha que vai ficar mais fácil para vocês terem uma ideia. E aqui no caso, ó, esse daqui é o site do Spatial Allocator. Você consegue fazer download dele. Eu já até mostrei isso na primeira aula, se não me engano. Você consegue fazer download dele e tem diversas funções, diversas scripts para fazer isso. Mas hoje vamos focar exatamente nesse script aqui do tutorial. Que é exatamente aqui. Esse daqui é um exemplo do script do alloc surface on to Ocean File. Você vai colocar o executável, que é o allocator do próprio Spatial Allocator, apontar os arquivos do diretório, o de data e do output. Aqui no caso, a sua opção vai colocar allocate. Aqui você vai apontar o seu grid desk, ou seja, para ele pegar o seu domínio e saber, tá, esse aqui que é o domínio, eu preciso alocar por exemplo, essas células aqui, ele vai saber a informação onde que ele vai alocar essas células, igual vocês estão vendo aqui. E aí, aqui, apontando para o seu shapefile, para o nome dele, e essa aqui é uma informação bem importante, você vai ter que colocar aqui as informações do seu shapefile. Por exemplo, qual que é a projeção que você está usando, entendeu? Você pega as informações quando você abre o arquivo GIS, você vai lá na parte de source dele, você vai ter as informações da projeção. Você vai precisar pegar essa informação da projeção e colocar aqui. Se é lambda, se é Mercator, se é Latilon. E no caso, informações do elipsoide. E aqui as informações. Então, você vai colocar All Area Percent. E aqui, você vai colocar o Surface Zone. Que aí ele vai saber que vai ter que colocar o Surface Zone. Que ele cria um NetDef com duas informações, que é o Surf e o Open. E o Land, que cria três dados. O Land, ele vai mapear o Land. O Surf, ele vai marcar exatamente onde está esse buffer que nós criamos no shapefile. E o Open é o oceano, propriamente dito. Aqui no caso, o output vai ser o API file. Aqui o grid name que você vai adotar do seu grid desk. A projeção que tem no seu grid desk, no caso que tem o LCC, que é o Lambda Conformal, que aí você vai colocar do lat 1, do lat 2,
o lat e o long de referência. E aqui o elipsoide, isso aqui não acaba sendo padrão que o WRF e o próprio CMAC usa essa informação como informação para o elipsoide, então no caso você pode até manter. E aqui o nome do arquivo de saída. Simples assim. O grande X da questão aqui, maior, é você criar o seu shapefile exatamente com aquelas bordas, com o buffer certinho, e criar criar esse shapefile. Esse aqui é attribute type, que é o atributo que você está no seu shapefile, ou seja, você criou o shapefile e aquele buffer está escrito, você vai colocar surf zone ou surf area, é aqui que você vai colocar o nome desse atributo, que ele vai buscar esse atributo aqui no seu shapefile, tá bom? Então você vai criar um shapefile, colocar o nome do atributo que você quiser, tipo surf, que seja, e no seu script você vai vir colocar aqui qual atributo que é surf, é isso que vocês vão colocar, e assim ele vai criar para você, tá? Então, grande questão é criar um shapefile e acertar as projeções certinho para vocês conseguirem, para ele conseguir fazer criar o shapefile. Demora bastante para processar, tá bom? Um exemplo, esse meu domínio aqui, ele demorou mais de 24 horas para gerar. Então, porque ele é bem lento, então ele roda em serial, então é um processamento bem lento. Então, você pode colocar e esquece. Coloca de manhã, de um dia, daqui uns 20, 30 horas, no outro dia você volta e vê se deu certo. Então demora. É um arquivo demorado para processar. Mas é um arquivo para processar uma vez só. Você vai trabalhar com ele no seu domínio várias vezes. Você cria e dali é o arquivo que vocês vão sempre usar na sua simulação. Então não tem problema demorar muito, porque é só rodar uma vez só. Depois que der certo, pronto. Então a grande questão é exatamente isso daqui. Ó. Criar o seu shapefile com essa surf zone, com esse buffer de 50 metros, tá bom? Tanto no QGIS quanto no ArcGIS você tem essa opção de buffer. Geralmente tem um buffer à direita, buffer à esquerda, buffer à direita, buffer à esquerda e o buffer para os dois lados. Nesse caso aqui, eu usei o buffer à direita, que no caso que é para onde está a minha linha de costa, tá? Só tomar cuidado no seu shapefile para ele não ter nenhuma região, por exemplo, como a gente faz o buffer para esse atributo, se tiver alguma, por exemplo, alguma outra feature dentro do seu domínio, ele vai criar um buffer para ela também. E se tiver e se esse buffer tiver qualquer ilhazinha, qualquer lago dentro, qualquer coisa dentro do seu domínio que não é a linha de costa, e o Spatial Locator encontrar que nessa região tem essa buffer, ele vai falar que tem emissão de sal marinho lá, tá? Já aconteceu comigo isso. Quando você faz o buffer, ele cria, por exemplo, você tem tipo um atributo diferente, um feature dentro do seu shapefile, por exemplo, uma ilhazinha que seja. Ele vai criar o buffer nela e também ele vai alocar que lá tem emissão de sal marinho, então tem que ficar esperto com isso, tá? Então tem um shapefile bem limpinho, bem limpo para fazer esse buffer para não ter nenhum tipo de problema. No caso, voltando, isso aqui eu vou passar bem rápido, só um slide, que é outro dado de entrada, que é o dado de emissão, que é processado no Smoke, e ele é um arquivo que varia com tempo e com espaço, que contém todas as suas emissões, que é o arquivo que nós a gente tem trabalhado desde o começo das aulas. Então, que é outro arquivo super importante. Então, até agora vimos os arquivos GCOM, BCOM, Ocean File e o arquivo de emissão. Ou seja, todos esses arquivos são obrigatórios e super importantes. O Ocean File, anteriormente, você precisava, sempre era obrigatório ter ele para rodar o CMAC, né? Mesmo que fosse um arquivo zerado. Mas atualmente você pode desligar essa opção no CMAC, ele não é mais obrigatório. Você pode desligar as emissões de sais marinhos, tá bom? Mas só na região de costa é importante ter essa informação. Agora, outro arquivo de entrada para o CMAC que é obrigatório é o próprio arquivo de meteorologia, que é o arquivo que vem do próprio arquivo do MCIP. Os arquivos do MCIP, que eles têm no caso o GRIDES, que é um arquivo ASCII, que é um arquivo TXT, que simplesmente tem a definição do seu domínio, que é o arquivo, que é o GRIDES, que a gente já vem carregando ele há bastante tempo para processar o Smoke, porque esse arquivo traz a definição do seu domínio. É esse arquivo que vai trazer quais são as informações do domínio para você. E os arquivos do grid BDI, que aí no caso que ele tem várias informações. Por exemplo, o BDI, no caso, é boundary, ou seja, é arquivo do grid que é na parte de boundary. O grid CRO é o arquivo que é no caso o cross point. O CRO, ele é exatamente que é o cross, que é no centro da minha célula. E tem um grid dot, que é nas bordas, são no bordas da minha célula. Então nós temos vários arquivos, tudo que é BDY
é boundary, o cro, centro da minha célula, e o dot na borda da minha célula. E aí ele tem tem várias informações, que aqui no caso é boundary, cross point, ou meteorologia de cross point, dot point, para outro dado de meteorologia, ou seja, aqui 2D e 3D, ou seja, nível do solo, e 3D, que é nível vertical. O Land Frac, esses três aqui são o Land Frac, o Mosaic e o Soil Crawl, são opcionais dependendo das opções que você usa no WRF. Você está usando o Fractional Land Use Land Cover, ele vai criar esse arquivo. Se ele está usando o Mosaic no WRF, ele vai criar esse arquivo de mosaico. Mas esses arquivos aqui, o grid BDY, CRO e o grid DOT, o match BDY, CRO e o DOT, são arquivos obrigatórios. Eles sempre vão gerar esses arquivos, o MCP sempre vai criar esses arquivos para vocês, que você vai ser importado no CEMAC. E o MCP gera milhões de variáveis para o CEMAC. Essas aqui são algumas delas, como pressão, velocidade de fricção, PBL, calor sensível, calor latente, temperatura, umidade, velocidade de direção do vento, radiação, cobertura de nuvem, Leaf Area Index, ou seja, várias informações. Aqui é só um pedaço da tabela, tá bom? O paper do MCP mostra isso mais claramente, tá? Lembrando que mesmo que 2010 até hoje, teve algumas modificações no MCP, então alguns arquivos foram daqueles que estão no paper, foram descontinuados da criação do MCP, e algumas variáveis acabaram sendo modificadas, mas o paper, o MCP, basicamente a mesma física por trás dele é a mesma, só mudou a questão de opções de output, tá bom? Mas são arquivos obrigatórios, sem eles você não consegue rodar o seu CEMAC, e nem o Smoke também, né? Porque você precisa da definição do seu domínio do GridS, que vem do arquivo do MCP. Então, vamos lá, recapitulando então, antes de finalizar a aula, nós temos os arquivos ICON, BCON, Ocean File, arquivo de emissão e arquivo de meteorologia. Esses são basicamente os 5 arquivos que nós vamos trabalhar na aula que vem para rodar o CEMAC. São os arquivos que nós vamos ter que tê-los para rodar o modelo, tá? Então, essas aí são a configuração do CEMAC para vocês, os arquivos obrigatórios que vocês precisam. Então, façam essa listinha, que são exatamente os arquivos que vocês vão precisar criar para rodar o modelo. E com isso, eu termino a aula de hoje.